Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, abençoa o Teu povo nesta noite, ajudando, Senhor, a cada um de nós enxergarmos, percebermos a maravilhosa palavra de Cristo. Ajuda-nos, ó Senhor, e fortalece a nossa fé, consola o nosso coração em meio à nossa caminhada, não permitindo que a visão que o Senhor nos dá, ela seja ofuscada por este mundo. Ensina-nos, ó Senhor, a fim de que caminhemos de fé em fé, renovando a nossa esperança e confiança no Senhor, reconhecendo que não estamos aqui para a realização de mais um rito religioso, mais uma obrigação religiosa que devemos cumprir, mas que estamos aqui em atenção solene à Tua Palavra e em santa preparação para o descanso eterno ao Teu lado, Senhor, onde estaremos na mesa do Senhor, onde comeremos e beberemos com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesta hora e fortalece a nossa fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos para juntos abrirmos a palavra de Deus no capítulo 23 do evangelho que nós temos estudado, o evangelho de Mateus. Hoje nós vamos encerrar o estudo do capítulo 23 do evangelho de Mateus e depois nós vamos entrar no sexto grande discurso de Jesus, o chamado sermão profético, ou o sermão escatológico de Jesus, que será também um momento importante para entendermos o que Jesus quis dizer quando ele discursou, quando ele pregou este sermão e ele falou aos seus discípulos de maneira específica a respeito do que haveria de vir. O momento da pregação da palavra, o momento da pregação do evangelho se reveste de grande importância para nós, porque é o momento em que nós somos animados pelo Senhor e nós somos então motivados pelo Espírito a seguirmos adiante. Uma das garantias que a palavra do Senhor nos dá é que o nosso louvor imperfeito, ele será perfeito nos céus, que as nossas falhas, as nossas dificuldades, e permitam o fariseu aqui que há dentro de mim falar como foi feio a maneira como nós nos apresentamos hoje, como foi feia. É o fariseu falando, viu? Depois eu volto a falar como crente, cantando desanimados, tocando desanimados, mal organizados. Nós estamos aqui para servir ao Rei. E graças a Deus pela palavra do Rei, porque ela nos anima e nos faz lembrar que nós não estamos aqui, nós não comparecemos aqui para cumprir um simples e mero ritual religioso, mas nós devemos aqui dar o nosso melhor. E devemos fazer isto por conta daquele que deu o melhor por nós, de valor eterno. Então, a mesa do Senhor, nós somos convidados a participar nesta noite, ela nos dá, ou nós temos acesso a esta mesa pela graça de Cristo, porque se dependêssemos de nós, da nossa imperfeição e até mesmo dos nossos medos e temores, ou até dúvidas ou indiferenças, nós não estaríamos de fato habilitados ou capacitados para tanto. Então volta agora a falar o crente pastor Alain. Vamos lá, Mateus 23, versículos de 37 a 39. Diz assim a palavra do Senhor: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. A conclusão
feita por Jesus neste quinto discurso que nós trabalhamos e vimos, ele começa com uma repreensão dura contra os fariseus, seguida de 7 ais. Ela se conclui com o lamento feito por Jesus diante de uma Jerusalém penitente. A grande dificuldade para a gente entender a conclusão desta passagem, ou deste capítulo, é distinguir se Jesus pronunciou estas palavras movido de compaixão ou de indignação. Porque se nós caminharmos pela ideia, ou seguirmos a ideia de que Jesus lamentou sobre Jerusalém movido de compaixão, nós vamos nos esquecer o que ele estava falando anteriormente. O juízo pronunciado contra os fariseus, o tratamento que ele deu àqueles que nem queriam entrar no reino e também não ajudavam aqueles que queriam entrar. A grande questão é que a conclusão do capítulo 23 nos mostra que as palavras de Jesus, elas são muito mais carregadas de indignação do que de compaixão. Porque se nós não observássemos assim, ou se nós não entendermos esta passagem assim, nós não vamos compreender ou não vamos perceber por que os fariseus e os religiosos dos dias de Jesus rejeitaram o Cristo. Uma vez que o chamado é irresistível e ninguém pode resisti-lo ou se tornar indisposto ao chamado ou convite da graça, nós então consideraríamos que Jesus ele fracassou nesse aspecto e ele falhou no que diz respeito a pregar a palavra do Evangelho aos fariseus. Então vamos tentar ver um pouco isso hoje e vamos perceber, são apenas 3 versículos e nós vamos trazer aqui as aplicações necessárias, e a minha oração é que a palavra de Cristo nos motive e nos anime nesta noite. Esqueçam o que está acontecendo lá fora. Os governos do mundo estão nas mãos do Senhor. Esqueçam o que está acontecendo lá fora. Deus já escolheu aqueles que vão governar, que vão presidir, se vai ter segundo turno ou não, eu não quero nem saber. E você também nesse momento, busque tirar essas coisas da sua mente. Focalize-se agora na palavra do Rei. Focalize-se agora em uma mesa que você tem acesso e quem lhe dá acesso é Cristo. Esqueça tudo, porque nenhum deles dá aquilo que Cristo concedeu para vocês: vida, salvação e eternidade. Então olhem novamente, versículos de 37 a 39. Primeiro versículo que nós vamos ler é o versículo 37. Gostaria que vocês lessem comigo. Vamos lá. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não os quiseste. Olhem que, só o 37, percebam que a expressão utilizada por Jesus, ela era comum na linguagem, no discurso do judeu. Por exemplo, nós olhamos Davi lamentando perante a morte de Absalão, chorando, dizendo: Absalão, meu filho, por que não fui eu em teu lugar? Oh, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Nós percebemos em outro momento, nos evangelhos, Marta muito preocupada em cuidar da casa, enquanto Maria estava sentada aos pés de Cristo para ouvir a palavra de Cristo. E ela olha para o Senhor e diz: o Senhor não está vendo que Maria não quer me ajudar? Jesus diz então: Marta, Marta, Maria escolheu o primeiro e o principal momento. Você está muito preocupada com estas coisas. A expressão é a mesma. Jesus começa no versículo 37, conclusivamente, exortando aos homens. Ele se dirige a Jerusalém, mas entendam, ele está dirigindo-se àqueles com quem tratou anteriormente. O discurso é o mesmo, nós não podemos separá-lo do que Jesus vem pregando aqui. E como é que ele começa dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Voltem um pouco comigo e percebam que essa ligação ela é extremamente importante. Quando nós olhamos os versículos 33 em diante, Jesus diz assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno?
Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. Vejam só, o que Jesus está tratando aqui, a quem ele está se dirigindo? Aos mesmos homens que rejeitaram a sua palavra. Aos mesmos homens aos quais profetizou: eu vou enviar profetas, eu vou enviar mensageiros, e vocês vão continuar matando-os, derramando sangue inocente. Vocês vão persegui-los e prendê-los, vocês vão açoitá-los. Então, vejam a conclusão do discurso de Jesus. Embora muitos pintem a ideia de que Jesus começa a chorar, o texto não diz nada disso. Não diz. É: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. A expressão que ele usa de proteção é sempre envolta ou revela que até mesmo quando Deus, o Cristo, manifesta a sua ira, ele revela o seu amor e graça. Porque quando o evangelho é pregado e diz o Senhor: arrependa-se e volte-se para mim, porque senão você vai morrer, há o convite da graça para que os homens se arrependam dos seus pecados e encontrem segurança e salvação em Cristo. Mas não há nenhuma referência de que Jesus começa a chorar, não, ele está profundamente indignado com a rejeição daqueles que tinham a lei em suas mãos e permaneceram impenitentes. Permaneceram esperando a figura de um Messias poderoso, libertador, um Cristo que ia resolver todos os problemas de saneamento, de esgotamento, de assistência, de governo em Jerusalém. Jesus estava trazendo muito mais. Jesus estava trazendo salvação. Jesus estava trazendo o seu sacrifício puro para justificar imundos pecadores. Mas o que eles teimavam em fazer, e Jesus sabia o que se passava em seus corações, eles queriam matá-lo. E Jesus então disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. E aí ele usa então esse símile, este exemplo, quando ele conclui no versículo 37, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos? Quem são estes? Os seguidores dos escribas e fariseus, que também não entravam no reino porque eles não deixavam. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. A ideia então que o Senhor Jesus Cristo, ele apresenta, é aquela da proteção materna. Quando, por exemplo, um gavião ameaça atacar os pintainhos e a galinha cacareja, e todos eles correm para debaixo das suas asas protetoras. A ideia é do tempo mudando e os relâmpagos começando a rasgar o céu, e o clima muda e a tempestade se aproxima. E há um iminente perigo para os seus filhotes, e a galinha cacareja e os pintinhos ouvem o som da sua voz e se protegem debaixo das suas asas. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que eles estavam rejeitando a sua mensagem, mas de maneira alguma a indisposição deles partiu, porque eles simplesmente não resistiram, ou eles simplesmente não caíram diante do poder gracioso e transformador da palavra de Jesus. A ideia é de juízo mesmo. A ideia é que por essas palavras Cristo está revelando uma razão muito apropriada porque Jerusalém seria julgada. Porque Deus havia escolhido Jerusalém para ser a sua santa morada. Deus havia escolhido Jerusalém para sediar o reino, para preparar os caminhos da chegada do grande rei e descendente do Messias.
Mas Jerusalém, através dos seus líderes, não somente se mostrou indigna de tão grande honra, mas também estava muito acostumada a derramar o sangue dos santos profetas. Lembram quando Jesus começa o Sermão do Monte, o que ele diz? Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Cristo, portanto, irmãos, ele expressa uma exclamação de lamento, sim, mas de lamento tomado de profunda e santa indignação diante de uma visão monstruosa. Não havia muito tempo, João Batista, pregador da justiça, foi morto pelos líderes de seu povo. Jesus Cristo, então, ele não está reprovando um ou outro assassinato, mas ele diz, ele revela que este costume, assim como um câncer espalhado em um corpo já moribundo, estava profundamente enraizado no coração daqueles homens. E por isso ele diz: quantas vezes eu quis, mas vós não quisestes. Aí nós precisamos caminhar um pouco mais, porque esta expressão, ela é usada por aqueles que afirmam que o chamado divino ele pode ser resistido. E que os homens eles podem rejeitar a Cristo quando quiserem e se decidirem por Ele quando bem desejarem. A realidade aqui, ou o que a palavra do Senhor nos ensina aqui, é que não há nenhum indício neste versículo que o desejo ou o decreto divino pode ser resistido ou frustrado. É de que Cristo está tratando com aqueles líderes de seu povo em um nível humano externo. Eles esqueceram dele, esqueceram de suas promessas, endureceram seus corações, resistiram à sua palavra. Mas a Bíblia é clara e o Senhor não entra em contradição sobre o ensino que nós precisamos afirmar aqui nesta noite. É com base, irmãos, neste ensino que você e eu deveríamos nos olhar profundamente indignos. Lembram da mensagem passada? Pode ter incomodado muita gente, mas trata de nuances ou de aspectos da nossa vida terrena e que envolvem a nossa velha e falha natureza. Nós gostamos de estar certos, nós gostamos de ver os outros errados, nós gostamos de nos ver dignos, nós gostamos de ver os outros imundos, nós gostamos de atirar pedras, mas nós não gostamos de recebê-las. A indignidade humana, então, ela é geral. Não há um homem, diz a Bíblia, justo. E essa é a razão por que estas considerações são importantes. A Bíblia é clara sobre o ensino de que, primeiro, se alguém está indisposto a receber o Evangelho, é porque Deus o tornou indisposto a recebê-lo. Palavra forte, né? Mas ela retira de mim e retira de você qualquer poder de decisão. Lutero, certa vez, comentou a vontade do homem para Deus, comparando o homem a um animal. E ele comparou o homem, por exemplo, a um urubu. Que animal que a gente tem rejeição. E ele disse, olha, a vontade do homem é semelhante a um urubu. Você pega um urubu, você deixa o urubu ali diante de um grande banquete e do lado do grande banquete um animal em estado de putrefação. Solte o urubu. E a pergunta de Lutero então era esta: para que lado o urubu irá pender? Para o sal e brasa ou para a lixeira? É a natureza. Então, se alguém está indisposto, é porque Deus o tornou indisposto. Vejam só comigo, Romanos capítulo 9, versículo 18. Deixem marcado Mateus e façam um exame livre comigo, com base nesta primeira consideração. Ela é importante para você caminhar e não achar que Jesus no final fraquejou e começou a choramingar, porque os homens não o receberam. Não tem nada disso não. Romanos 9, versículo 18. Se você pegar do versículo 14 em diante, você vai perceber o apóstolo Paulo tratando desse assunto,
falando da soberana graça de Deus, de sua livre escolha e de como os homens se encaixam nisso aqui. Vejam só, a partir do versículo 14, versículo-chave é o versículo 18. Vamos ler. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Então, se alguém está indisposto ao Evangelho, é porque Deus o tornou indisposto, é o que a palavra diz. Agora, e se alguém está disposto? Se alguém está disposto a receber o Evangelho, é porque Deus o tornou disposto. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. João 6. A partir do versículo 41, leiam comigo até o 44. João 6, do 41 ao 44. Vamos ler? Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E o 65 agora, ainda de João, versículo 65. Vocês estão anotando? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Agora o 65, vejam só o contexto. Depois dessa palavra doce de Jesus, ninguém mais quis andar com ele. E os discípulos ficaram extremamente espantados com o seu discurso. De forma que, versículo 60 diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir não enche igreja, não dá ibope. Mas Jesus, sabendo por si mesmo, versículo 61, que eles murmuravam, a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras de Jesus. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio, notem bem, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Versículo 65, vamos ler? E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então a expressão, quantas vezes eu quis, mas vós não quisestes, não diz respeito àquilo que está nas mãos do Senhor. Se o homem se indispõe, é porque Deus o indispôs. Se o homem se dispõe, é porque Deus o tornou disposto. Ninguém que Deus torne indisposto pode vir, como também ninguém que Deus torne disposto pode recuar. A graça de Cristo é irresistível. O seu juízo é iminente. A sua palavra é espírito e vida. E a razão pura e simples, porém profunda, cheia de graça, misericórdia, amor e salvação nesta noite, é que você e eu somos o que somos pela graça de Cristo somente. Nada mais do que isso. Porque se passar disso, surge novamente o fariseu.
Surge novamente aquele que apenas identifica defeitos nas coisas, como o fariseu, o pastor Alain, antes do discurso. Surge aquele que se considera melhor do que os outros e pisa em suas cabeças e se considera superior aos demais. Mas quando nós cremos que a razão por que aqui nós nos encontramos, que o acesso que nós temos à mesa nos faz lembrar que assim como eu como pão e bebo vinho, eu lembro do corpo de Cristo crucificado por mim. Eu lembro do seu sangue vertido na cruz para me tornar puro, tirando as minhas vestes imundas, o lixo que eu sou, e me transformando em uma nova criatura. Não há razão por que eu ser lerdo, fraco e não botar os meus pulmões para pregar e cantar e louvar e exaltar o Senhor. Não há. Essa é uma razão pura e simples, porém profunda, cheia de graça, amor, misericórdia, liberdade. E aí vocês percebem como muitas vezes eu me sinto triste, porque parece que a igreja está no tranco. Não, nós temos motivo, nós temos razão, não é a palavra de um homem, é a palavra da salvação que um dia mudou e transformou a sua vida e a minha vida, que me tornou disposto a abraçar este glorioso evangelho. Por isso, e quando nós olhamos para a conclusão do capítulo 23, não imaginemos um Cristo fraco, chorando. Esse é o drama dos arminianos. Oh, Jerusalém, começa a chorar. Eu queria juntar vocês e vocês não quiseram, não. O seu lamento traz um profundo juízo, e esse juízo se segue com as palavras que nós vamos ver no final. Vamos voltar para lá? Mateus 23. As palavras finais, elas ajudam a nós, elas trazem esclarecimento, porque quando Jesus fala no final, e se nós não entendermos sob esta perspectiva, nós acreditaríamos então que o juízo de Cristo viria porque ele falhou e os homens então voltaram as costas para ele e ele com muita raiva então os puniu. Não, o juízo de Cristo é santo e ele se manifesta aos homens para que os homens olhem a sua própria indignidade e corram para Ele, porque só nele há verdadeira salvação. É aí, quando nós chegamos no versículo 38, e aí nós vamos entender, Jesus pronuncia juízo contra Jerusalém, contra os escribas, os fariseus, os mestres da lei. E o que é que ele diz no versículo 38? Vamos ler? Eis que a vossa casa ficará deserta. Aqui uma referência ao juízo que aconteceria em Jerusalém, contra Jerusalém, no ano 60, ou no ano 70, quando esta palavra, ela se cumpriu. Eu vou ler apenas para vocês a descrição do que foi Jerusalém e do que aconteceu com Jerusalém por rejeitar ao Senhor, por não cumprir o papel profético e escatológico e receber ao Messias e crer nele, sabendo que tudo aquilo apontava para o Salvador. Há uma descrição de Joséfo que eu gostaria de ler, eu tenho citado muito ele foi um dos primeiros historiadores judeus. Ele descreve a parte externa do templo nos dias de Jesus, o templo reformado por Herodes, o rei, da seguinte maneira, vejam só: este edifício, recoberto de todos os lados, de espessas placas de ouro, com os primeiros raios do sol nascente, cintilava de reflexos de fogo, e se teimassem em olhá-lo, fazia desviar os olhos como raios solares. Em todo caso, para os estrangeiros que chegavam, parecia de longe uma montanha coberta de neve. Era assim que eles viam o templo, porque onde não era coberto de ouro, brilhava de brancura,
Para resolver o problema dos pássaros que podiam pousar e derrubar dejetos no templo, o topo era erguido de agulhas de ouro afiadas para impedir que algum pássaro viesse aí pousar e sujá-lo. Alguns blocos que entraram na sua construção eram de 45 côvados de comprimento, 5 de altura e 6 de largura. O templo era imenso. Eu tentei mensurá-lo algumas vezes aqui para os irmãos, para vocês terem uma ideia. Ele equivalia a 6 ou 7 maracanãs. Era algo grandioso. Mas por conta da desobediência, impenitência, dureza de coração daqueles homens, o pronunciamento de juízo de Cristo foi: eis que a vossa casa vos ficará deserta. E aí, vejam só uma descrição do que aconteceu no ano 68, quando Jerusalém foi sitiada. Durante uma noite do ano 68 depois de Cristo, os edomitas cercaram a cidade santa com 20.000 soldados. Esta era uma ótima oportunidade de escapar da condenada cidade de Jerusalém. Todo aquele que desejasse fugir tinha que fazê-lo imediatamente, sem demora. Os edomitas entraram na cidade, foram diretamente ao templo, onde assassinaram 8.500 pessoas, degolando-as, cortando a cabeça. Ao encher o templo de sangue, os edomitas saíram como loucos pelas ruas da cidade, saqueando casas e assassinando todos que encontravam, incluindo o sumo sacerdote. A palavra de Cristo se cumpriu, porque aqueles homens se indispuseram e não creram no Redentor. A casa ficou deserta, foi destruída. Quando nós entramos no capítulo 24 e os discípulos, eles estão somente com Jesus, Jesus diz assim: vocês não estão vendo tudo isso? 24, versículo 2: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. A descrição da Jerusalém do ano 70, destruída, foi horrível. Do templo às ruas, fogo, desolação, ruína. E sabem por que tudo isso? Porque aqueles homens, eles não entravam no reino, não queriam, e impediam também os outros de fazerem isto. A expressão final de Cristo para nós é a que nós encontramos no versículo de número 39, do capítulo 23. A declaração final dele é esta: declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Alguns acreditam e apontam para a sua parousia, ou seja, o seu retorno futuro, a sua segunda vinda. Mas à luz do contexto, o que o Senhor está citando aqui é um dos salmos do Halel. Ele está citando o Salmo 118. Ele está citando o mesmo salmo que canta e diz: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou então gloriosa pedra de fundação para o Senhor. Eles estavam rejeitando o sentido maior, pleno, perfeito, completo do templo. Eles estavam rejeitando o Messias. E Jesus então diz: eu declaro para vocês que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer: o Salmo 118 se cumpriu em Cristo. É o que acontece depois. É o que acontece, e obviamente nós podemos aplicar a passagem de uma maneira mais ampla para a sua parousia, para o seu retorno, para nós hoje. Mas não nos esqueçamos, meus amados irmãos, o texto, a passagem, o sermão do Senhor teve cumprimento claro naqueles dias, quando mais adiante ele seria ultrajado, humilhado, morto e crucificado por estes homens. Mas triunfantemente ele ressuscitaria, gloriosamente seria assunto aos céus. E o que ele disse iria acontecer.
os seus apóstolos seriam mortos, os seus filhos seriam perseguidos, Jerusalém continuaria a apedrejar e a matar profetas como Estevão. Mas isso não duraria muito tempo, até quando eles contemplassem a Jerusalém sitiada e destruída, e eles então dissessem: de fato, eles iriam chorar, de fato, eles iriam sentir, de fato, eles iriam citar o Salmo 118 e dizer: este salmo apontou sempre para ele, nós nunca vimos. Bendito o que vem em o nome do Senhor. As aplicações, irmãos, para nós são apropriadas, porque elas apontam para aquilo que Cristo disse, fez, cumpriu. Elas nos lembram de que nem a morte pôde vencer e tragar o nosso poderoso Salvador, que por vontade própria se entregou, que por decisão própria derramou o seu sangue por nós, e que em nenhum momento teve os seus planos frustrados, porque mesmo afirmou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu darei a minha vida por elas, elas sempre me seguirão e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós fazemos parte deste grande rebanho. Então, meus queridos e amados irmãos, nós podemos ler, nós podemos pregar, nós podemos cantar e dizer: bendito o que vem em nome do Senhor, porque em Cristo não há mais juízo para nós, porque em Cristo todos os nossos pecados são perdoados, porque em Cristo pão e vinho simbolizam a sua presença espiritual, Ele está no meio do seu povo, Ele habita em nós por seu Espírito, porque em Cristo toda uma irmandade é sustentada, ainda que opressa, perseguida, violada, degolada, queimada ou crucificada, como nós estamos vendo no Oriente. Em Cristo, até mesmo aqueles que morrem podem dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. É o acesso que temos à mesa, é a garantia, a fortaleza para a nossa alma, é a motivação para a nossa fé, é o que espanta e afugenta de nós o desânimo, a apatia, e desperta em nós o desejo de servi-lo, de nos preparar para bons e maus tempos, de nos animar e sermos crentes com um ou outro governo, de não mudarmos o nosso caráter moldado à imagem de Cristo, de não fazermos concessões da nossa fé por prazeres próprios, de não nos esquecermos de que a nossa justiça própria sempre será aos olhos do Senhor um lixo. É isso o que a nossa justiça vale diante de Deus. Mas aqueles que receberam a justiça de Cristo, que lhes foi imputada por graça e recebida pela fé, podem ter a certeza que nesta noite o pastor sentiu, cantaram desanimados, se atrapalharam um pouco, faltou organização, mas a graça de Cristo cobre tudo, e nos faz lembrar por sua palavra que nós devemos avançar e melhorar e fazer o melhor, que diante do Senhor, enfraquecidos por nossos pecados e próprias indiferenças e fraquezas, nele nós somos perdoados, e pela graça de Cristo nós somos erguidos a caminhar e a prosseguir e a não desistir e fazer o melhor. Que a razão que temos para viver ou morrer é porque nós não pertencemos a nós mesmos, e esta é uma consciência clara hoje em nossa mente, em nossa alma. Nós pertencemos a Cristo e portanto devemos viver por Ele,
por seu reino, sua coroa, e sempre agradecidos, jamais esquecermos de que tudo o que somos e representamos nesta terra é pura graça, graça de Jesus, graça maravilhosa, graça abundante, graça que nos deu vida. Nós vamos mais uma vez, irmãos, tomar a ceia. Somos convidados à mesa. Não façamos isso, irmãos, como mais uma obrigação, um rito. Ao cantarmos que a alegria seja expressa do fundo da nossa alma pelo que Cristo fez por nós. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, o seu triunfo, o meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa, Jesus nos dará. É a razão que temos. É o convite da graça. É a lembrança que ainda que este pão e vinho possam ter gosto diferente, sabor diferente, variações diferentes, nós somos treinados no imperfeito momento a ansiarmos o maravilhoso banquete que Cristo vai nos dar. Me perdoem os abstêmios, mas aquele que transformou em água o melhor vinho em seu primeiro milagre nas bodas de Caná da Galileia, me perdoem os abstêmios, certamente oferecerá o melhor de todos os vinhos, e você, redimido, vai ter que tomar, não tem jeito, no dia da ceia das bodas do Cordeiro. Um pão que nós jamais provamos na vida, um vinho que até mesmo o melhor sommelier jamais esteve passando por sua boca. Será a lembrança graciosa e gloriosa daquele que fez tudo por nós, que verteu o seu sangue por nós, que trilhou a via dolorosa por nós, para que pudéssemos nos apresentar aqui nesta noite, mãos limpas, coração puro. A você uma palavra final, que ainda não se decidiu. Você não está aqui por acaso, na realidade não existem acasos nesta terra. Os astrologistas, aqueles que fazem horóscopos, a ciganada que lê a mão. Ontem eu saí com a esposa, estávamos comendo alguma coisa, de repente chega uma cigana e diz assim: eu queria ler sua mão. Eu disse: não, obrigado. Ela olha para mim e diz: você é muito emburrado. Eu disse: obrigado. Nada disso existe, não há acaso. Você que está aqui nesta noite tem voltado porque Deus tem uma palavra para você. E se Ele está tocando em seu coração, não resista, porque se é propósito dEle mudar o seu coração, Ele vai quebrar, Ele vai moer, Ele vai fazer você novo, Ele vai mudar radicalmente a sua vida, e você vai deixar de viver de aparência. Porque diante do Senhor todos nós ficamos nus. Ele nos vê por completo. Ele nos vê em sua intimidade, em nossa intimidade. Ele trata com a gente. E nesta noite, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Cristo, corra para a cruz, mude de vida. É o que Ele diz, é o que Ele nos convoca a fazer. E se nós sabemos que impotentes somos, não temos força, aí sim, não resta-nos outra coisa senão chorar e clamar: tem misericórdia de mim, ó Senhor, e salva-me. E certamente a salvação virá, pois nosso Senhor é poderoso, tem poder para salvar. A salvação virá, e Ele vai mudar a sua vida por completo. E você então vai procurar ser batizado como Ele mandou. E você então, agora limpo, puro, pela graça de Cristo, vai se assentar na mesa com a gente, vai comer o pão e vai beber o cálice. Oremos ao Senhor. Louvamos ao Senhor por Tua palavra maravilhosa, que nos faz lembrar que por Tua graça tornastes impuros em escolhidos
indignos, o Senhor mesmo repreendeu o nosso acusador quando assumiu em nosso lugar e pagou pelos nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que constava contra nós. Nós te louvamos, ó Senhor, porque Tu tens o poder de transformar o mal em bem, de levantar os abatidos, de dar força aos fracos, de consolar os desanimados. O Senhor tem poder para salvar os perdidos. Somos prova de tudo aquilo que a graça de Cristo tem feito por nós. Te louvamos, ó Senhor, e te pedimos que a Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, nos renove a fé neste momento tão especial de consagração, de renovação de aliança. Que o Senhor aceite a nossa devoção, não porque temos mérito próprio, mas porque confiamos nos méritos de Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, o nome sobre todo nome. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja. Ó Senhor, traz salvação, restauração, alimento para a Tua igreja. E não permita, Senhor, que esqueçamos que quem está no controle de tudo, quem tem um mundo em suas mãos, é Cristo, Teu Filho, que recebeu do Senhor todas as coisas. Nós Te louvamos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém.